Olá, concursando! Seja bem-vindo ao programa Checklist, um programa do IAP Cursos Online que vai ajudar você a ter sucesso no seu concurso nesse dia que é tão importante, a véspera da prova. A proposta desse programa é apresentar dicas práticas importantes dos nossos professores nesses últimos instantes antes da prova, para que você alcance a sua tão sonhada aprovação. Bem, vamos começar. Você fica agora com a disciplina de língua portuguesa com o professor Mourão. Salve, salve, nação concurseira aí de todo o país, em especial do Rio Grande do Norte. A ansiedade é tamanha, estamos quase no momento de mostrarmos para que viemos ao mundo. É assim que nós consideramos o dia de prova, não é verdade? Professor Mourão aqui para dar, obviamente, os últimos apontamentos nessa reta final. Muita exaustão, mas o gás final tem que ser dado, tá ok? E nosso interesse de hoje, obviamente, é direcioná-lo nessa retinha final como aspecto de checklist. Olha aí, que nome maravilhoso, hein, cameraman? Checklist. A intenção aqui é: a que deveremos render mais atenção nesses dias que antecedem a prova? E é justamente o que eu vou passar para você aí, para que você dê uma revisada, dê uma analisada, mesmo que en passant, mas que você tenha total potencialização e, obviamente, melhore sua chance de acerto na hora da prova. Então vamos iniciar nosso apontamento? Checklist. Eu chamei da seguinte maneira: pontos relevantes para a revisão. Pontos relevantes. Primeiro aspecto: semântica. A que devemos dar atenção, a que devemos render mais atenção nesse aspecto revisional? Dois critérios: denotação e conotação em princípio, ou seja, sentido real e sentido figurado, que a IADES, banca deveras gramatiqueira, olha aí, deveras, hein, cameraman? Linguagem rebuscada. Não admitam isso, linguagem rebuscada é prejudicial à linguagem no concurso. Mas vamos lá: denotação e conotação, sentido real, a IADES adora chamar assim, real ou literal. Denotação literal, conotação figurado fictício, ou então não literal. É bom atrelar isso, hein? Denotação, aspecto literal. Conotação, aspecto não literal. É só lembrar: denotação real, conotação fictício figurado. Ok? Dê uma olhadela nos nossos materiais, aqueles com os quais você nos acompanhou nessa jornada, nessa odisseia, que estudar para concurso realmente sabemos é uma odisseia, tá ok? Então, dê uma revisada. Ponto digno de nota, tá ok? Vou registrar aqui: denotação e conotação. Próximo item relativo à parte de semântica, nós teremos os aspectos linguísticos. Mourão, que aspectos seriam esses? Seriam de duas ordens: o aspecto formal, culto, erudito, aquele no qual a gente rende obediência na construção gramatical, aspectos de regra. E lembrar, estarmos no aspecto formal, culto, erudito, em nada se assemelha com aquela chamada linguagem difícil, rebuscada, arcaica. De forma nenhuma. Basta que nós, mesmo construindo uma linguagem de forma simples, sejamos objetivo e ela cumpra o papel comunicacional segundo as regras da gramática. Aspecto formal, culto, erudito. Um outro aspecto linguístico com o qual nos preocuparmos: o informal, o inculto ou não culto, o popular, que é aquele que não obedece quase que em nada os aspectos, as regras preceituadas na gramática. Ou seja, aquela linguagem repleta de erros, vícios e gírias. Até mais fácil de identificarmos, uma vez que temos mais contato diário com ela, não é verdade? Mas aquilo para concurso, diga-se de passagem, é prejudicial. Tá ok, candidato? Semanticamente falando: denotação, conotação, aspectos linguísticos formal, culto, erudito, segundo as normas da gramática, ou então informal, não culto, popular. Tá ok? Dê uma olhada nesses apontamentos, devem constar na sua prova lá, ou melhor, nas suas provas, que serão 3 aí em sequência, não é verdade? Mais outro apontamento, outro ponto relevante: morfologia. Que seria o quê, Mourão? O estudo das classes de palavras. Pô, Mourão, dispõe de 10. Centralize sua atenção nesses próximos dias em 3. E em que nesses 3, ou nestas 3 classes gramaticais, deveremos aí, nesse caso, render mais atenção, Mourão? Vamos lá então. Conjunções é o primeiro aspecto. Não se preocupe tanto com o critério de classificação oracional. Já percebemos que isso aí é pouquíssimo usual nas provas da IADES. Agora, preocupe-se sim em perceber as relações semânticas estabelecidas pelas conjunções, tanto as de valor coordenativo como aquelas de valor subordinativo. Conjunções coordenadas, aditiva, adversativa e por aí vai. Nas subordinadas, adverbiais, substantivas. Então é bom dar uma olhadela. Você que foi nosso aluno, tenho certeza, sabe que na primeira aula o tio Mourão aqui destaca as principais conjunções e as relações por elas estabelecidas. É a hora de revisar isso. Tá ok, então? Conjunções, relações semânticas por elas estabelecidas. Outro ponto, ou melhor, outros pontos, dentro de pronomes, demarque aí,
Pronomes, dois elementos em particular nos chamam a atenção. Os oblíquos, isso sim, oblíquos para dois direcionamentos. Primeiro deles, oblíquos na condição de complementos verbais. Aquela historinha, lembra? Os, as, como sendo só objeto direto. Lhe diz, como sendo objeto indireto, pura e simplesmente. Nite sinus vos, ou direto ou indireto. Rendo uma atençãozinha aí nesse aspecto revisional por você feito, nesses elementos oblíquos na condição de complemento verbal, tá ok? Outro ponto digno de nota, outro ponto relevante para sua revisão final aí, parte de colocação pronominal, próclise principalmente, mesóclise e ênclise, mas renda mais atenção e mais tempo na revisão a nossa próclise. Muita atenção com relação a isso. Beleza, candidato? Então falou em pronome no tocante aos oblíquos, duas coisinhas, parte de complementação verbal por eles estabelecida e a parte de colocação pronominal. Tá ok? Pontos interessantes. A outra passagem, claro, relativa aos pronomes relativos. Olha aí, relativa aos pronomes relativos. Vamos colocar assim, atinentes aos pronomes relativos. Preocupar com o emprego deles, em que tipo de circunstâncias eu vou empregar qual pronome relativo e a historinha da preposição antes dele. Anote aí, empregos de pronomes relativos e a historinha da preposição antes deles. Muito cobrado, muito interessante isso aí para vocês. E puxando desse aspecto, vou dar meu tique aqui, também sugiro que o faça, já que eu estou mencionando aí pronomes relativos, a história do emprego de preposição antes deles, não esqueça de dar uma olhadela lá em oração adjetiva, que é justamente a oração por eles introduzida, a oração subordinada adjetiva, tanto explicativa como a restritiva. Não deixe de revisar esse apontamento, esse tópico deverá constar no seu material de prova, certamente, tá ok? E finalizando esse aspecto morfológico, meu nobre candidato, a que devo render atenção, Mourão? Verbos. Não tenha dúvida, marque aí no seu checklist também. Verbos, meu amigo. Verbo, aquela classezinha que remonta a quê? Ação, estado ou fenômeno natural. Mourão, reta final. Aqui eu devo render mais atenção. O estudo das vozes verbais. Em particular, o critério de transposição. Amigos, transposição é questão certa em sua prova. Mudança, alteração de vozes. Passiva analítica para sintética. Sintética para analítica. Ativa para uma das passivas e por aí vai. Transposição de vozes dentro de verbos é uma das, digamos assim, das campeãs em termos de cobrança em provas. Então não deixe de revisar isso. Beleza, tranquilo? Sinteticamente, morfologia se resume a isso. Vamos para as sintaxes, pontos finais dignos de nota? Sintaxe, período simples. Termos oracionais, não tenha dúvida. Verbo haver, na condição de impessoal. Sempre presente nas questões da nossa IADES. Não há para onde correr. Lembrando, haver na condição de impessoal, ele ou será substituível por existir ou indicará tempo decorrido. Não esquecer esse apontamento de suma importância. E aí, estando nessa condição, outro critério de suma importância também para a partezinha de concordância. Esse verbo haver nessas duas condições, substituir por existir ou indicando o tempo decorrido, só poderá ficar flexionado em terceira pessoa do singular. Não esqueça isso. Ponto de suma importância e certamente constará no seu material de prova. Fique alerta. Dentro dos termos oracionais, verbos impessoais. ênfase em quem? Verbo haver. Maravilha! Outro ponto digno de nota, tipos de predicado. Predicado, aquele termo que declara ou revela algo sobre o sujeito. Predicado nominal, verbal, verbo nominal. As características que obviamente nos remeterão à classificação desses tipos de predicado. Não deixe de dar uma olhadela nisso também. Tipos de predicado, verbal, nominal e verbo nominal. Atenção redobrada nisso aí, ok? E finalizando essa parte de sintaxe do período simples, parte que realmente é onerosa, rende muitos assuntos. Mas aqui já direcionamos vocês, hein, candidatos? A parte de diferenciação entre complemento nominal, adjunto adnominal e predicativo do objeto. Não esqueça de revisar nos materiais por nós mencionados. Tenho certeza que você tem tudo anotado aí. Complemento nominal, adjunta nominal e predicativo do objeto. Lembrando, a adjunta nominal, meu amigo, é o calo da língua portuguesa. Venhamos e convenhamos, né? Então não deixe de dar uma olhada, não. Complemento nominal, predicativo do objeto e adjunta nominal. Essa é a parte final para a revisão nessa retinha final aí de sintaxe do período simples. E sintaxe do período composto, queridos meus, não tem errada. É crase e pontuação.
Crase Mourão, tudo, estudem tudo, porque é uma questão certa também. Casos de não ocorrência, ocorrência facultativa e casos de ocorrência obrigatória. Pontuação, reconhecer que sinal empregar, por que ele poderá ser substituído e, obviamente, se poderá ser suprimido ou não. Crase pontuação. Falando dessa maneira, é bom revisar tudo. Veja que eu enxuguei aqui, ó, aquele conteúdo todo programático da banca. Ficou bem claro? Trocando em miúdos, que não são tantos miúdos assim, não é verdade? É isso que eu lhes tinha a dizer e aqui, obviamente, aproveitando para deixar os votos sinceros deste professor, que sei, é uma batalha, mas é uma batalha que por nós será vencida. Não há glórias, obviamente, sem batalhas, meu amigo. Temos que batalhar para glorificar. Então, nesse caso, você, candidato, você que me assiste aí, muito sucesso. Tenho certeza que você, por nós que foi preparado, está mais que, obviamente, competente a sair muito bem nessa prova e nas demais, com a nossa equipe especializadíssima em concurso. Então mande-nos boas notícias através do Twitter, Facebook e obviamente rogo também aqui a Deus e a Nossa Senhora da Guia, nossa padroeira da Cari, que guie seus caminhos e passos rumo à aprovação e posterior nomeação. Ok? Fique com Deus, um abraço grande do professor aqui Mourão, até mais ver. E aí pessoal, está chegando a hora, né? Pois então, nós aqui da equipe do IAP estamos reunidos para lhe dar as últimas dicas, porque ainda tem tempo. Vamos aqui tentar dizer para você as coisas mais importantes que tem grandes chances de cair na prova, certo? Você, a essa altura do campeonato, já aprendeu todas as tabelas lógicas. Então, não vá para a prova sem saber as equivalências e as negações, tá? Elas têm chances reais de cair. Outro assunto com grandes chances são as sequências lógicas. São aquelas coisas que têm quadrados, figuras que se movem para a esquerda, para a direita, que rodam, caixinhas que formam cubos, que formam estrelas. Essas coisas planas também tem. Não esqueça que as sequências numéricas, elas podem ser seguidas ou elas podem ser saltadas. Tá? Você pega o primeiro e segue para o segundo. Caso você não ache isso uma sequência, você segue para o terceiro. Ou ele soma, ou divide, ou multiplica. Sempre usando as operações matemáticas, obviamente, né? E as questões de sequência que usam letras, você procura identificar as letras que somam, ou as letras que diminuem, ou as letras que separam sílabas, ou que têm vogais ou consoantes. Em 90% dos casos, é aí que está a resposta, ok? Então é isso, gente. Eu desejo sucesso para você, uma boa prova, vá tranquilo que a vitória é garantida, tá? Boa sorte, sucesso e até breve. E aí, galera, tranquilo? Professor Fábio Fininho dando as últimas dicas aqui para você nessa caminhada final. Faltam pouquíssimas horas aí, né? 2, 3 dias para a gente poder se deparar com esse desafio, essa prova de matemática e raciocínio lógico matemático. Então, na parte de raciocínio lógico matemático, você estudou durante todo o curso aí 3 tópicos de matemática. Quais sejam? Teoria dos conjuntos, fração, problemas com fração e problemas com porcentagem. Então, gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, nesse últimos momentos, né? Para quê? Para a gente poder relembrar, olha, quais são os pontos importantes de você entender. Bom, em teoria dos conjuntos, eu queria lembrar para vocês das 2 principais operações. Quais são essas 2 principais operações? União e interseção de conjuntos. Dentro de união e interseção, o normal, gente, vai ser o quê? Encontrar 3 conjuntos. Encontrando 3 conjuntos, procura o quê? Desenha o diagramazinho, procura a interseção principal. Depois da interseção principal, passo para onde, professor? Para as interseções parciais. Depois das interseções parciais, eu passo para a parte externa e assim para o conjunto universo. Beleza? Esse é o caminho natural, esse é o caminho desejável que nós teremos. Professor, não veio a interseção principal. Eu começo a resolver a questão de teoria dos conjuntos, 3 conjuntos, por onde? Se não vem interseção principal, eu passo para verificar se tem algum dos itens que me diz apenas A e B, apenas B e C. Eu passo para os apenas, passo para os somentes. Beleza aí? Tranquilo nessa primeira parte? Essas 2 primeiras operações. Só que tem um probleminha. Lembra daquela situação onde ele não me dava os apenas e não me dava interseção principal? Eu necessito aí da ferramenta chamada teorema da inclusão e exclusão.
Vixe, né? Então vamos acabar com esse vixe. O que eu sei do teorema da inclusão e exclusão? X mais Y mais Z mais 2K é tudo aquilo que passar da união. Ei, a união é 90 alunos, mas quando eu somo os três grupos, está dando 120 alunos. Isso que está passando da união já é o que? X mais Y mais Z mais 2K, como a gente fazia em sala de aula. Tranquilo aí? Essas duas primeiras operações, união e interseção, é o foco principal do IADES. Tenho certeza que você vai relembrar disso daí. Só que além disso, o que a gente tinha lá em teoria dos conjuntos? Bom, eu separei alguns teminhas aqui para a gente poder relembrar. Diferença de conjuntos. O que é a diferença do conjunto? A menos B. Só que tem que lembrar, gente, que A menos B não é número de elementos do conjunto A menos o número de elementos de conjunto B. Não é isso. O que é A menos B? É o conjunto que possui os elementos que estão apenas no conjunto A. Beleza aí? Tranquilinho? A menos B é o quê? São os elementos que estão apenas no conjunto A, não estando assim no conjunto B. Essa operação diferença tem aparecido nas últimas provas, então é bom eu ficar atento. Caso particular da operação diferença, complementar. O complementar de um conjunto em relação a outro. Lembra que só existe complementar, só se fala em complementar quando um conjunto está contido no outro. Se o conjunto B está contido no conjunto A, então eu calculo o complementar de B em relação a A. E o que a gente utiliza para isso daí, professor? Como é que eu calculo isso? É a mesma operação diferença. Só que eu só falo em complementar quando um conjunto está dentro do outro. Então, de novo, o que é complementar? Quando um conjunto está dentro do outro, a minha diferença recebe o nome de complementar. Os elementos que estão apenas em A e não estão em B, mas com a condição de que seja um conjunto, seja subconjunto do outro. Tá certo? Então, essa parte de teoria dos conjuntos tem que lembrar também, tem sido foco nas últimas provas. É mais do que aquela questão tradicional de teoria, tá bom? E aí, pra gente finalizar essa ideiazinha de conjuntos, a gente tem a quantidade de subconjuntos. Lembra a quantidade de subconjuntos? A quantidade de subconjuntos é 2 elevado a n. É da mesma forma que eu calculo, por exemplo, o número de linhas em uma tabela verdade. Agora, só tem que lembrar que quando eu calculo 2 elevado a n, o resultado que der estão incluídos neles o conjunto vazio e o próprio conjunto. Os dois conjuntos são chamados de conjuntos triviais. Quando eu calculo 2 elevado a n, eu estou calculando com os triviais. Ressaltando que já teve questões onde ele me dava uma quantidade, mas não contava os triviais, tá bom? Olha o que é que eu estou dizendo. Você tem um conjunto A com 3 elementos. Quantos subconjuntos você consegue? Ora, 2 elevado à terceira, 8 subconjuntos. Desses 8 subconjuntos, tá sendo contado dentro desses 8 o conjunto vazio e o próprio conjunto. Tá certo? Além de teoria dos conjuntos, o segundo pontozinho que a gente viu em sala de aula, bom, nós vimos fração. E a grande dificuldade nas questões de fração é o que? Interpretação. Inicialmente, o que é fração? A fração própria, a fração real, essa fração é um pedaço de um inteiro. Lembra que fração é sempre dependente, é fração de alguma coisa, do total, do restante, beleza? Então, em fração, sempre que vier de, do ou da, isso daí significa o quê? Uma multiplicação. Muito bem. Então, toda vez que aparece um quinto de alguma coisa, é um quinto multiplicado por essa coisa que você está enunciando aí, tá certo? Além disso daí, gente, toda vez que você pegar uma fração, 3/7, por exemplo, lembra que essa informação de 3/7 me passam outras informações. O que significa 3/7? Dividi em 7 partes e utilizei 3. Temos que lembrar que nesse caso, o inteiro seria representado por 7/7 e também a fração restante. Lembra que quase sempre é muito mais prático eu utilizar a fração restante do que a fração utilizada. É muito mais prático resolver utilizando a fração restante. Que fração restante é essa, professor? Bom, se eu tenho 3/7, a fração restante é 4/7. Se eu tenho 1/5, a fração restante é 4/5. No texto das questões,
é muito importante você verificar se 1/4 é 1/4 do total ou 1/4 do restante. Se 1/7 é 1/7 do total ou 1/7 do restante. Questões desse tipo devem vir no enunciado. Professor, só veio 1/4 e depois veio 3/4. O que isso daí? É do restante. É do total. Quando é do restante, ele tem que te informar. Sempre que a fração for do restante, ele vai te informar que é do restante. Se não vier dizendo que é do restante, é porque é do total. Beleza? Para finalizar essa ideia de fração, lembra que você resolve, descobre o valor de x, só tem que fazer a pergunta, gente. O que está sendo questionado? O que está querendo? Tome cuidado que o valor de x não é necessariamente a resposta. Não é necessariamente a resposta. É a reclamação que eu tenho maior no pós-prova. Professor, fiz tudo, encontrei o valor de x e ele estava pedindo 1/4 de x. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vou encontrar o meu x, mas vou voltar no enunciado e verificar. Desgraçado, o que é que você está querendo? Tem que fazer essa perguntinha para o enunciado, beleza? Para finalizar, porcentagem. O que a gente chama atenção no porcentagem é que é muito fácil enrolar, gente. Ele tenta me induzir ao erro. E aí eu tenho que tomar cuidado. Eu já estou sabendo que ele vai tentar me enrolar em porcentagem. Eu já estou sabendo que ele vai tentar me induzir ao erro. Para evitar isso, tome alguns cuidados. Primeira coisa, tem que saber transformar porcentagem, número percentual, número decimal e fração. Se você tiver uma fração e quiser saber a transformação desse número em porcentagem, basta pegar essa fração, multiplicar por 100, o resultado já sai em porcentagem. Isso é algo que tem que ser bem entendido por vocês, não pode ter dúvida. Por quê? Porque vai ter questões durante a prova que vai ser mais fácil fazer contas, as continhas, que não tem mais o uso da calculadora. Lembra na pontinha do lápis? Então as contas você vai poder optar se você vai fazer com número percentual, se vai poder fazer com porcentagem decimal ou se vai querer fazer na forma de fração. É uma escolha sua, é você que vai realizar essa escolha, tá bom? Se é na forma percentual, essa porcentagem em decimal ou então em fração. Se você souber as três, fica fácil transformar uma na outra e facilitar seu cálculo. Beleza? Tranquilo? Um outro fatozinho na porcentagem é que tem que saber o que é fator de correção, tá bom? Vão ter várias questões, a gente viu aí em sala de aula, inúmeras questões onde sem o fator de correção demorava uma vida inteira para poder sair. Com o fator de correção, rapidinho eu ia lá, resolvia meu problema. Tá certo? Fator de correção, lembra? O fator de correção para aumento é 1 e mais essa porcentagem. O fator de correção para desconto é 1 e menos essa porcentagem. Lembra aí? Aumento de 10% é 1 e mais 0,1. Aumento de 10%, 1,1 é o fator de correção. Desconto de 20% é 100, é 1, é o 100, meu 100%, é 1 menos 0,2. Então, 1 menos 0,2, 0,8 é o meu fator de correção. Essa transformação deve ser feita de maneira direta e bem rápida também. Beleza aí? Ok? Então, os fatores de correção podem ser bastante úteis na prova. Para a gente finalizar, lembrar de aumentos e descontos. Um dos principais erros é nós pensarmos que quando eu tenho aumentos e descontos sucessivos, aumento de 10% mais um aumento de 20%, junta tudo, é igual a um aumento de 30%. Isso é o que não dá certo. Sempre que ele me der 2 aumentos ou então 2 descontos sucessivos, não dá certo fazer essa soma. Então o que eu posso utilizar aí? Fatores de correção. A ideia do fator de correção é muito mais prática quando eu tenho aumentos e descontos sucessivos, ok? Uma pegadinha comum nas provas é ele dizer uma mercadoria foi aumentada em 50% no valor do seu preço. Para voltar para o preço original, tem que diminuir quantos por cento? Bom, eu não sei quantos por cento é, mas eu sei que não dá certo os 50%. Se aumentou 50%, voltar 50% não volta para o mesmo valor. Se diminuir 50%, aumentar 50%, não volta para o preço anterior. Isso é o que não dá certo, mas que está sempre nas alternativas. É a pegadinha deles para nos enganar, mas a gente não vai cair mais nessa, tá ok? E para finalizar, uma situação bem comum é quando ele diz assim, ó, eu gasto com alimentação 40% do meu salário.
devido ao aumento de preço, eu estou gastando agora 60% do meu salário. Então, eu gastava 40%, estou gastando agora 60%. Houve um aumento na alimentação, houve um aumento de quantos por cento? Bom, se era 40% e passou para 60%, aumento de 20%. Não é 20%, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso daí. Se eu gastava 40% e a partir de agora eu estou gastando 60%, houve um aumento de 50%. O professor tá doido? 50%? Pensa bem. 40% era o meu total. O total da alimentação era 40%. Aumentou, passando para 60%. Aumentou 20%. Esses 20% é a metade de 40%. 20% é 50% de 40%. Então, o aumento em relação a 40%, o aumento foi de 50%. O que a gente olha aritmeticamente como 20%, na realidade, foi um aumento de 50%. Se tiver dúvida, sugira um valor. Quais são os valores bons para sugerir em porcentagem? 100 ou múltiplos de 100. Você ganhava R$100 e gastava 40 com alimentação. Passou a gastar R$60. Bom, R$60, o aumento foi de R$20. Só que R$20 é metade de 40, ou seja, 50%. Tá bom? Tem que tomar cuidado com isso daí, é muito comum esse tipo de brincadeira de mau gosto nas provas de concurso, em especial o IADES explora também isso daí. Finalizando, a perguntinha no final, olha, encontrei o valor de X na porcentagem, mesma situação da fração. É o que ele está pedindo? Qual é a pergunta que está sendo feita? Se eu souber qual é a pergunta, fica mais fácil eu responder. Então, chamando atenção aí para essas porcentagens, eu encontro o valor do X, mas eu verifico se é isso que ele está pedindo. Tranquilo? Quero desejar então para vocês uma excelente prova, sucesso. Tenho certeza que o sucesso vai ser alcançado porque vocês se dedicaram. Foram 2, 3 meses de dedicação exclusiva, correria, combinando plantão, remarcando plantão, noites acordados, dias com sono, mas vocês são aí firme e forte. Essa prova vai trazer o seu tão almejado cargo público, tá certo? São os votos de sucesso, boa prova do professor Fábio Fininho para todos vocês. Valeu, galera, até mais. Estaremos aí com você na correção da prova, viu? Fica atento que o pós-prova vamos estar juntos novamente, beleza? Até mais e até a próxima, gente. Olá, meu amigo, minha amiga, estudante do IAP Cursos Online no preparatório para o concurso da EBSER. Eu, Assis Maia, tenho uma honra de estar aqui com você hoje, nesse momento de checklist, onde teremos a oportunidade de dar as principais dicas de forma resumida, as informações mais relevantes que lhe ajudarão a acertar todas as questões de legislação da EBSER. Iniciemos sem muito arrodeio. Jamais esqueça a posição tópica da EBSER dentro da estrutura da administração pública brasileira. Ela pertence à União, não no seu quadro da administração direta, mas no seu quadro da administração indireta. A EBSER faz parte das empresas públicas federais. Não é autarquia, não é sociedade de economia mista, não é fundação, é empresa pública. A autarquia é a Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte. A EBSER é uma empresa pública. Nasceu de uma política governamental do Poder Executivo que visava a reestruturação dos hospitais universitários federais, tanto que em 2010 foi criado o REUF, em 2012 ela passou a EBSER a ser gestora desse plano. As 3 normas que nos interessam. Lei 2.550, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa. A lei não criou a EBSER, a lei autorizou o Executivo a criar, além de ter feito outras, trazido outras normas, como por exemplo alterando o Código Penal brasileiro e dando outras providências. A EBSER tem 3 finalidades principais: administrar as unidades hospitalares, atreladas às universidades federais, mediante o contrato firmado. A universidade contratante, a EBSER contratada. Tem ainda ela a finalidade de prestar serviços gratuitos de assistência médica hospitalar, sempre inseridos integral e exclusivamente no âmbito do SUS. Tem ainda, terceira finalidade, o intuito de prestar às instituições públicas federais de ensino, bem como às instituições congêneres, serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão. Lembrem sempre desses 3 pontos. Mais importantes: administrar unidades hospitalares, prestar assistência à saúde e promover esse apoio e suporte no ensino, pesquisa e extensão para a formação do profissional da saúde. Características mais importantes: ela tem natureza unipessoal, pertence só à União. Personalidade jurídica de direito privado,
Parece uma instituição privada, mas tem natureza pública, mas parece, sobretudo no que tange às relações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Tem patrimônio próprio, vinculação ao MEC, a chamada supervisão ministerial, ao Ministério da Educação, prazo indeterminado de duração, tem sede e foro lá em Brasília, no Distrito Federal, ainda que possa constituir sucursais, representações, filiais nos estados, nas unidades federativas, e é submetida a controle interno por parte do próprio Poder Executivo, controle externo por parte do Congresso Nacional, com apoio do Tribunal de Contas da União. A EBSER pode criar subsidiárias que também serão objeto desse mesmo controle e terão as mesmas características da instituição criadora, da instituição mãe. Outros pontos que podem ser objeto de abordagem pelo IADES. Está aqui, eu machucado, imagine que em razão desse problema eu tive que ir logo para o hospital mais próximo, e o hospital mais próximo era o hospital universitário, gerido, administrado pela EBSER. Sou portador de plano de saúde. A EBSER tem direito de ser ressarcido das despesas que teve comigo? Tem direito sim. Ah, mas quem vai definir os valores do ressarcimento? É a EBSER? Não. É o plano de saúde? Não. É a Agência Nacional de Saúde Suplementar. As universidades são obrigadas a firmar o contrato com a EBSER? Não, não são obrigadas. A autonomia universitária, faculdade, opção que elas têm de firmar esse contrato. Mas se resolver firmar, precisa fazer um processo licitatório? Não. Quando a administração pública for fazer uma licitação com a EBSER, ela é dispensada. A licitação é dispensada. Não marque como correta a alternativa que diga que é inexigível. Lembre que o IADES já cobrou isso. É dispensada. A terminologia técnico-jurídica é dispensa e não inexigibilidade nesse caso concreto. Outro ponto importantíssimo. É possível que servidores da universidade sejam cedidos para a EBSER? Sim. A universidade funciona como cedente, a EBSER funciona como cessionário. Eles manterão, todavia, todos os direitos e vantagens do órgão de origem. Muito cuidado. A legislação, quando foi criada em 2011, dizia que o ônus dessa cessão era do cessionário. Não é mais. Então não há mais ônus para a EBSER, conforme uma revogação promovida na Lei 2.550 de 2011. A EBSER tem recursos que são oriundos ou do orçamento da União ou de fontes variadas, como doações, investimentos, aluguéis, várias são as fontes de recursos da EBSER. E o lucro da empresa? Via de regra, esse lucro será reinvestido no atendimento do seu objeto social. Todavia, é importante guardar parcela para eventuais parcelas desse lucro, guardar parte desse lucro para cobrir eventualidades. É o que a legislação chama de reserva legal e reserva de contingência. Regime de pessoal. Seu ingresso será mediante um concurso de provas ou de provas e títulos e você será atrelado à EBSER por meio de um contrato de trabalho regido pela CLT. Você será um empregado público seletista. É possível que a EBSER contrate por tempo determinado? É sim, através do chamado processo seletivo simplificado. Atenção com duas dicas. Para a instalação da EBSER, foi permitida a celebração desses contratos por tempo determinado dentro dos 2 primeiros anos de instituição da empresa. Assinado, celebrado esse contrato, ele pode ser renovado uma única vez, desde que não supere 5 anos, isso, repito, quando da instalação da própria EBSER. E em relação a cada contrato que é firmado com cada universidade, com cada instituição federal de ensino. Firmado o contrato, a partir da celebração do contrato, a EBSER também pode contratar por tempo determinado dentro dos 180 primeiros dias contados, reitero, da assinatura do contrato com a respectiva universidade. A EBSER pode ainda patrocinar a entidade fechada de previdência privada, né, ou aderir à entidade já existente como uma forma de complementar ou de possibilitar a complementação da sua aposentadoria. Outro ponto que é certeza cobrar atenção para ele: os órgãos que compõem a instituição, os órgãos que compõem a EBSER, órgãos estatutários previstos no Estatuto Social, não foram esmiuçados na lei, mas foram explicados no Estatuto Social e no regimento interno. São 4 os órgãos estatutários: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo. Muito cuidado, composição, funcionamento e competência você não vai encontrar na lei. Naquela relação de santo e milagre, muito cuidado. A lei como santo não trouxe o milagre da composição, do funcionamento e das competências. Essa composição, funcionamento e competência ficou a cargo do Estatuto Social e posteriormente do regimento interno. Algumas dicas em relação a esses órgãos estatutários. Qual é a missão de cada um desses órgãos estatutários? Em relação ao Conselho de Administração, órgão de orientação superior. Em relação à diretoria executiva, administração. Em relação ao Conselho Fiscal, fiscalização. Em relação ao Conselho Consultivo, apoio, controle social
e a possibilidade de dar um suporte propriamente tanto ao Conselho de Administração como à diretoria executiva. Composição: 9 membros no Conselho de Administração, todos eles nomeados pelo Ministro da Educação. Na diretoria executiva, um presidente e até 6 diretores, analisando com base o que está previsto no Estatuto Social. Observe, todavia, que no regimento interno só foram mencionadas 5 diretorias. Esses membros da diretoria executiva, todos, são nomeados pelo presidente da República, não são nomeados pelo ministro da Educação. São por ele indicados, mas nomeados pelo presidente da República. Conselho Fiscal, 3 membros, todos nomeados pelo ministro da Educação. No Conselho Fiscal não teremos o presidente da EBSER, ele não participa do Conselho Fiscal. Conselho Consultivo, são 8 membros, todos nomeados pelo ministro da Educação. Cuidado, o presidente da EBSER participa de quais órgãos estatutários? Ele participa do Conselho de Administração, mas não pode presidi-lo. Ele participa da diretoria executiva, onde ele é o presidente da própria empresa. Ele participa do Conselho Consultivo e preside o Conselho Consultivo. Todavia, não preside ou não participa do Conselho Fiscal. Mandato, gestão. Conselho de Administração, 2 anos. Diretoria Executiva não há prazo, porque é de livre nomeação e exoneração. Conselho Fiscal, 2 anos. E Conselho Consultivo, a indicação bienal. Investidura, Conselho de Administração e Diretoria Executiva. A investidura se dá com a assinatura no livro do termo de posse. E no Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, a investidura se dá com registro na primeira reunião que participar. Falar em reunião, reuniões ordinárias. Conselho de Administração, 1 reunião ordinária por mês. Diretoria Executiva, 1 reunião ordinária por semana. Conselho Fiscal, 1 reunião ordinária por mês. E Conselho Consultivo, pelo menos 1 reunião ordinária por ano. Em relação ao regimento interno, o que é que tem de mais importante para a gente observar? O regimento interno dividiu a estrutura de governança da EBSER em 2 grandes grupos. Primeiro, órgãos de administração, que são o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva, que tem o seu presidente, mais 5 diretorias, o Conselho Consultivo. E órgãos de fiscalização, onde encontraremos o Conselho Fiscal e a Auditoria Interna. Em relação à Auditoria Interna, atenção, é órgão de fiscalização, todavia, é atrelado ao Conselho de Administração e tem o seu suporte para funcionamento dado pela presidência da EBSER. Em relação à presidência, cuidado com a sua estrutura organizacional, administrativa. A presidência é composta, além da figura do presidente, por uma chefia de gabinete, por uma coordenadoria jurídica, por uma assessoria de planejamento e avaliação, por uma assessoria de comunicação e por uma ouvidoria. Em relação às diretorias, importante também memorizar os seus nomes: Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos, Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar, Diretoria Administrativa e Financeira, Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação. E, por fim, atentem, ainda não foi cobrado pelo IADES, vai ser na sua prova, para a estrutura de governança nas unidades administradas pela EBSER. Como é que vai ser a estrutura de governança no Onofre Lopes? Como é que vai ser a estrutura de governança no Hospital de Santa Cruz, Ana Bezerra? Como é que vai ser a estrutura organizacional, a estrutura administrativa na Januário Cico? Terá uma instância única, que é um colegiado executivo, composto por um superintendente e por gerentes de atenção à saúde, gerente administrativo, gerente de ensino e pesquisa. Por fim, uma questão que eu estou apostando. Lembre, o contrato firmado entre a UFRN e a EBSER foi precedido de um termo de adesão, onde no termo de adesão a universidade firmou o compromisso de aderir ao projeto da EBSER. E, além disso, possibilitou que a empresa fizesse um diagnóstico situacional, verificando a situação real de cada hospital, para, a partir dessa situação real, verificada as metas, as diretrizes serem definidas no próprio contrato. Fica aqui meu abraço e a certeza de que você será aprovado. Não esqueça de convidar cada um de nós para o seu churrasco para comemorar a sua vitória. Grande abraço a todos. Olá! Está chegando a hora, né? E aí nós estamos hoje com aquele famoso checklist. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de fazer parte deste projeto do IAP. Sou professora com dedicação exclusiva na UFRN e fiz parte desse projeto como um projeto específico de parceria, inclusive para fortalecimento do SUS, dando a minha contribuição com esse conteúdo de legislação do SUS. E aí, pessoal, eu quero dar algumas dicas para vocês. Chegando a hora. Então, primeira coisa, não vão fazer revisão com 12 horas de prova. Até faça o aulão nosso de revisão, de véspera. Depois disso, respirem, relaxem. Vão tentar fazer com que o seu bem-estar tome conta para que você esteja bem tranquilo no dia da prova. Outra coisa, leia as questões mais de uma vez, principalmente o enunciado.
As questões de legislação do SUS, elas têm sempre uma pegadinha. Então, preste atenção o que está perguntando. Cuidado com o exceto. Às vezes ele coloca o texto todinho e ao final bota exceto, então você não vai logo para a primeira questão correta, porque ele não está querendo a questão correta. Ele está querendo exatamente a errada. E esse instituto, ele tem questões muito diretivas. Então, é prestar atenção, ele não tem questões interpretativas. Tem estudos de caso, então é prestar atenção ao enunciado, saber o que é que está sendo perguntado e a resposta vai estar ali, na sua frente. Você que foi nosso aluno, que estudou, que está bem preparado, não tem por que ficar nervoso. Então a resposta está ali. É dar aquele famoso enter, memorizar e marcar a questão correta, ok? Então, em relação aos conteúdos, eu gostaria de dar algumas dicas, sim. Legislação do SUS. Lembrar que o SUS é constitucional, pessoal. O SUS foi institucionalizado pela Constituição de 1988, que na nossa Constituição nós temos 5 artigos, não é? Do 196 ao 200, no título da saúde. E que esses artigos constitucionais foram regulamentados por 2 leis, a Lei 8080 e a Lei 8.142. Lembrar que a Lei 8080, ela era única, ela era orgânica, era para ser somente ela. Ela dispõe sobre a organização e o funcionamento do SUS. Mas em função dos vetos do presidente Collor, nós tivemos aí a publicação de uma lei complementar, não é? Tanto que a Lei 8080 é de setembro de 1990, ou seja, 19 de setembro de 1990, e a Lei 8.142, ela é complementar, ela dispõe apenas sobre as questões de transferências intergovernamentais e da participação social, participação da sociedade. Então, é importante, ela só tem 7 artigos, ela é complementar a Lei 8080, e ela, então, só dispõe sobre essas questões, ok? Lembre-se disso, é tanto que ela foi publicada em 29 de dezembro de 1990, ou seja, logo após quase 3 meses é que é publicada a lei complementar. Por isso nós temos 2 leis orgânicas, ok? Também lembre-se que no Brasil, por ser um país democrático, republicano, capitalista, nós temos 3 poderes: poder legislativo, executivo e judiciário. O SUS é uma reforma de Estado, não é uma reforma de governo. Por isso que nós vivenciamos essa reforma sanitária desde 1988. E lembrar que foi na 8ª Conferência Nacional de Saúde que foi apresentado o projeto, a proposta desta reforma sanitária. Mas não foi em 86 que a reforma se iniciou. A reforma só se inicia em 88 com a incorporação daquele texto que foi apresentado na 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986. Cuidado com as pegadinhas, ok? E aí, relembrando que por termos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, e por ser o SUS institucionalizado como uma reforma setorial, mas que para se consolidar a reforma sanitária tem que ter uma reforma maior do que o setor saúde, é uma reforma de Estado brasileiro, e nesse sentido foi necessário publicar as instruções normativas, ou seja, as normas operacionais, principalmente a NOB 93, a NOB 96, a NOAS de 2001 e também 2002, versão 2002, e o Pacto da Saúde. O Pacto da Saúde, portaria 399. Lembrar que as instruções normativas são portarias ministeriais. Então, eles estão abaixo hierarquicamente da lei. Mas nós tivemos agora, e a atual instrução normativa é o Pacto, portaria 399. No entanto, nós tivemos uma publicação de uma legislação maior do que a instrução normativa, que é hierarquicamente compatível com a lei, porque ele regulamenta a Lei 8080, ou seja, aprimora, não muda, que é o Decreto 7508 da presidente Dilma. Cuidado, se cair uma questão, qual a legislação atual mais recente do SUS? É o decreto, porque é um decreto presidencial, tem poder de lei, aprimora, não muda a Lei 8080. No entanto, se cair, qual a instrução normativa mais atual, ou a normatização, é o Pacto da Saúde, que é uma instrução, tem a modalidade de instrução normativa e hierarquicamente fica abaixo do decreto que está no mesmo nível das leis, ok? Isso é uma dica. Outra coisa importante que vocês não podem esquecer é que esse decreto, eu tenho certeza que vai cair questões sobre ele, ele traz aí questões fundamentais, como a criação do Mapa da Saúde, que é um instrumento que vai definir quais os serviços, quais os profissionais por região. Nós temos no estado do Rio Grande do Norte 8 regiões de saúde, portanto nós vamos ter 8 mapas da saúde,
Tá? É importante que vocês saibam o que é esse mapa da saúde, que vai ser a partir dele que nós vamos definir metas para investimento, para melhoramento daquela região de saúde, portanto é um por cada região, e que esses compromissos, essas metas vão ser expressos através do COAP, Contrato Organizativo de Ações Públicas de Saúde, que é um outro instrumento institucionalizado pelo Decreto 7508. Nós também vamos ter 8 COAPs. E tanto o mapa como o COAP, ele é organizado por região, por estado e a nível nacional. Então, nós vamos ter 8 regiões no estado do Rio Grande do Norte, nós vamos ter 8 mapas da saúde no Rio Grande do Norte, nós vamos ter 8 COAPs. E vamos ter um COAP estadual e um mapa regional, no mesmo âmbito nacional também. Vai ter um COAP nacional e um mapa nacional. É importante também a gente saber que o decreto traz uma concepção nova sobre região de saúde e sobre redes de atenção e cria os serviços de acesso aberto. Né? Então essas são dicas. Lembre-se de dar uma revisada nas nossas aulas sobre essas concepções. Lembrando que a região de saúde ela é um conjunto de municípios com o mesmo, que são limítrofes, que tem as mesmas características culturais, não é? Que ali vão ser organizados redes e que necessariamente precisa ter 5 serviços nessa região. Né? Atenção básica, atenção primária, tem que ter serviço de urgência e emergência, tem que ser serviços psicossociais, né? Temos que ter aí também os serviços de vigilância em saúde, fundamentalmente, que vão definir aquela região como uma região de saúde. No entanto, as redes de atenção, elas são um conjunto de serviços que vão desde a atenção básica até alta complexidade, ou seja, que tem os 3 níveis de densidade tecnológica e que serão organizados a partir, para garantir a integralidade do usuário. E existem 5 redes de atenções prioritárias que o decreto define. Vamos ver lá quais são. Rede de atenção às urgências e emergências, rede cegonha, rede de portadores, de atenção aos portadores de deficiência, a rede de atenção às doenças crônicas, né? E isso é muito importante, a gente ter essa noção de que essas redes, existem várias outras redes, mas são essas redes que vão ser prioritárias, definidas pelo decreto. E a rede de atenção psicossocial. Então, essas redes, elas necessariamente vão garantir os 3 níveis de densidade tecnológica, mas elas não obrigatoriamente farão parte de uma mesma região. Elas podem, a alta complexidade de uma região, servir para outra rede. Então, isso é muito importante. Bom, pessoal, e aí, lembrando que além da concepção de região, da concepção de rede, do COAP, que são instituídos pelo Decreto 7508, nós temos também aí 2 relações importantes, que é a RENASES e a RENAME. RENAME como a Relação Nacional dos Medicamentos que o SUS disponibiliza para os usuários do SUS, tá? E RENASES como a Relação Nacional de Ações e Serviços que compõe as regiões e que compõe também a nível nacional um elenco de ações e serviços que o usuário do SUS tem direito. E finalizo também dando uma outra dica. Controle social, pessoal, só existem 2 instâncias de controle social, conselhos e conferências. Conselhos deliberativo, de caráter permanente. Conferências acontecem 4 anos, propositiva e que vai definir os planos de saúde, tanto nos municípios, no estado como na União. Boa sorte, estude, revise nosso material, que eu tenho certeza que vocês vão sair muito bem em legislação do SUS. Beijo! Pois é, concursando, esperamos que o programa Checklist tenha contribuído para que você tenha uma boa prova neste domingo. Nós, do IAP Cursos Online, estamos torcendo pela sua aprovação. Temos a certeza de que você terá sucesso nesse desafio. Tenha uma boa prova e até a próxima. Tchau!